bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que tá sendo muito pedido aí pra mim. Eu tô recebendo várias mensagens e eu já estava pra gravar, ele já estava na minha listinha de vídeos pra gravar, mas aí eu já resolvi vir aqui hoje e já gravar pra postar pra vocês. E o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é sobre a entrada do Matheus na escola. Eu tenho recebido muitas perguntas de o Matheus vai começar a escolinha, por que você tá colocando ele na escolinha com essa idade? Que escola que ele vai estudar? Por que seus filhos não estudam na escola que você trabalha? Então, assim, são várias perguntas sobre esse tema e eu resolvi vir aqui falar pra vocês. Bom, eu já tenho um vídeo aqui no canal, mas ele é bem antiguinho, falando sobre a entrada na escola, a primeira vez de uma criança na escola, quando que eu acho o melhor momento, por que eu acho que a criança tem que ir pra escola com tal idade. Eu já tenho um vídeo sobre esse assunto, eu vou tentar achar ele aqui no canal, que ele é bem antiguinho, eu vou linkar aqui, tá? Mas a minha opinião continua sendo a mesma. Eu acho que assim, se você, mãe, pai, vó, avó, sei lá, se você tem a possibilidade de deixar o seu filho ou de ficar com o seu filho até que ele complete 2 anos de idade, isso é uma opinião bem pessoal, eu acho que é legal você poder estar em casa ou deixar o seu filho com alguém em casa. Agora, se você não tem o que fazer e você precisa voltar a trabalhar, a escola é a melhor opção, com certeza. A escolinha para bebês, assim, ela, é lógico, se é uma escola boa, com uma estrutura boa, com uma pedagogia bacana, uma metodologia bacana, com profissionais bacanas, beleza. Mas assim, por melhor que seja, eu assim tenho muito receio de deixar um bebezinho na escola. Eles contraem muitas doenças, muitas viroses, e às vezes a criança tem que ficar o dia inteiro. Eu não sei, isso na minha concepção ainda é um pouco forte demais, assim. Então, até então, eu pude contar com a minha mãe e com a minha sogra pra deixar o Matheus enquanto eu trabalho, né? E aí, como é que foi com o Arthur? O Arthur foi pra escola com 2 anos e 4 meses, porque o Arthur completa 2 anos em setembro. Então, ou a gente colocava ele em agosto, antes de completar 2 anos, ou a gente esperava, né, o próximo ano. Como dava pra esperar, a gente esperou. Então, o Arthur entrou no outro ano com 2 anos e 4 meses. Pra mim, foi a melhor escolha, porque ele já se comunicava melhor, ele já tinha, assim, uma maturidade para isso um pouco maior. Ele gostou muito de ir para a escola, então a gente já conseguia conversar sobre ir à escola, sobre estar com a professora, com os amiguinhos. Então foi um momento bom. E assim, a adaptação dele foi super tranquila, ele amou a escola. Desde então, assim, ele nunca me deu trabalho para ir à escola. Esse ano que passou que foi um pouco difícil, porque ele teve que mudar de escola, eu também fiz um vídeo explicando, mas no final deu tudo certo. E o Matheus, vamos lá. Bom, o Matheus vai para a escola, ele inicia agora em fevereiro, ele inicia pela primeira vez na escola, e eu confesso que o meu coração tá muito mais apertado do que com o Arthur, por vários motivos. O primeiro é porque Matheus é mais novo, né? Matheus tem 1 ano e 8 e não 2 anos e 4, e para um bebê faz muita diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses faz muita diferença no desenvolvimento e na maturidade de um bebê. E pra mim ele ainda é um bebê e isso me dá assim muita insegurança, mas, né, a gente tem que passar, tem que, né, superar isso. Então, assim, ele vai com 1 ano e 8 meses, ele vai para a mesma escola que o Arthur está, que a escola tem berçário, né? Ele vai pegar ainda um pouquinho do berçário, mas não é um berçário, né? Porque ele já vai ter quase 2 anos, já anda, já come, tal. Mas ele vai para a mesma escola que o Arthur. E não, eles não estudam na escola que eu trabalho. Primeiro porque a escola que eu trabalho é só para crianças a partir de 4 anos. Então, por exemplo, o Arthur poderia entrar neste ano só na minha escola e Matheus não. E porque a realidade da escola pública é uma realidade complexa. E por mais que eu vista a camisa, porque eu trabalho para a escola pública, eu hoje não consigo colocar os meus filhos numa escola pública. Então, eu batalho para investir na educação deles e escolher um lugar que eu sei que vai estar, assim, suprindo as necessidades que eles possuem nas fases em que estão. Então,
Por isso é a minha opção de colocá-los em outra escola. A escola pública é um lugar complicado, você convive assim, são 35 crianças da mesma idade para uma professora só. Às vezes você não consegue dar o que você quer. Também assim, não são todos os profissionais que estão lá e que querem trabalhar e que querem fazer um trabalho de qualidade. Muita gente está lá porque passou em concurso, porque já vai se aposentar, então não vai largar, ou porque, enfim, né? Então, assim, eu confio no meu trabalho, mas os meus filhos não vão estudar na minha sala de aula, então a gente tem que contar com a sorte de cair com uma professora boa, e não que na escola particular não seja, mas quem tá lá na escola particular é porque quer, porque escola nenhuma mantém professor que não quer nada com nada, entendeu? Por pior que seja o professor na escola particular, eles ainda têm um jeito de incentivar, de, sei lá, de tratar o professor de uma forma diferente. Na rede pública, não. Ninguém manda em ninguém, todo mundo manda em todo mundo. Então, eu não optei por colocar os meus filhos na escola pública. Por esse e por outros N motivos que daria um vídeo à parte sobre isso. Mas não é o caso, tá? Então, assim, por que eu tô colocando o Matheus agora na escola? Matheus já ficou quase 2 anos, né, em casa. E nesse período, desde que eu voltei a trabalhar, ele fica com a minha mãe e com a minha sogra. Minha mãe fica com ele 3 vezes na semana e minha sogra fica 2 vezes na semana. E assim, a minha mãe trabalha, então a minha mãe trabalha de manhã, chega do trabalho e já fica com o Matheus e eu saio pra trabalhar. E minha sogra tem os compromissos dela, tal, então, e ela sempre ajuda quando preciso. Então, assim, desde que eu voltei a trabalhar, a gente faz esse jogo. E aí a gente chegou na conclusão, eu e meu marido, de que tava na hora dele ir pra escola e dar um descanso para as avós, né? As avós nos ajudam muito e elas precisam de um descanso. Eu sinto como minha mãe precisa desse descanso. A minha mãe ama ficar com o Matheus, a minha mãe sempre se dispõe a ficar. Mas, assim, eu sinto que ela tá cansada e é super compreensível, né? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira e continua trabalhando, tem horário pra cumprir, tem coisas pra fazer da escola, ela é professora também. Então, ela tem atividade, tem prova, tem reunião, tem convocação, ela tem coisas que ela tem que cumprir e muitas vezes ela se prende por conta do Matheus, porque tem que ficar com o Matheus. Então, assim, ela fica com pouco tempo livre pra ir a um banco, fazer o que ela precisa fazer, ter os compromissos dela. Então, a gente achou que seria estender demais se elas ficassem, né, com ele mais tempo. Então, a gente decidiu colocar ele na escola. Matheus também é muito, extremamente apegado a mim, vocês sabem. Ele tem um apego excessivo a mim, por conta de estar ligado a mim desde que nasceu e da gente criá-lo ele dessa forma. Então, ele foi criado com esse apego e eu vejo hoje que ele, assim, é muito dependente de mim em certas coisas. Então, assim, ele não dorme se não for no peito. Quando ele tá muito estressado, ele só sossega se tiver no meu colo, no peito. E então, assim, eu sinto que eu e ele, nós precisamos desse, não é desapego, mas dessa nova fase. Nós precisamos. Ele já tá ficando um menininho e ele vai precisar e ter novos contatos sociais, saber novas regras sociais. E a escola é um ótimo lugar para ensinar essas coisas. Às vezes dentro de casa a gente se poda. Mãe, por mais que a gente seja entendida, estudada, pedagoga, pós-graduada, dentro de casa a situação é outra. Então, assim, em casa eu sinto que às vezes eu falho muito nisso e eu preciso dessa maturidade também de estar longe dele e saber que tem outra pessoa que tá cuidando e que tá ensinando coisas para ele, para que ele se desenvolva mais e mais. Então, nós dois precisamos desse momento e a gente sente que é a hora. Então, assim, o ano letivo começa agora, ele vai estar com 1 ano e 8 para 1 ano e 9 meses e vai ser agora e, né, nós não vamos esperar. Então, assim, o meu coração tá muito apreensivo, eu tô bem, assim, angustiada pra saber como é que vai ser. O Matheus, ele fica bem,
Por exemplo, ele fica bem com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu pai, com o meu marido, óbvio. Ele fica bem com as pessoas quando ele tá longe de mim, né? Então, assim, eu sinto que se ele tiver esse apego com a professora, se for aquela, sabe? Porque é isso que eles precisam quando eles são bebês, né? Eles precisam de pessoas que realmente gostem deles. Então, se ele se sentir bem com a professora, eu sei que ele vai se dar bem, eu sei que ele vai gostar de estar lá. Ele gosta muito de crianças, ele é muito sociável, ele é muito proativo, ele é muito brincalhão, ele gosta de estar com os outros. Então, assim, ele vai gostar desse momento e vai ser muito importante pra ele e pra mim. Quem sabe isso traga novos amadurecimentos em questão da amamentação, questão de convívio, quem sabe ele se acalme mais pra ficar comigo, né? Sabendo que tá tudo bem, que não precisa ficar no peito, não precisa ficar grudado. Então, é um momento que talvez traga bastante amadurecimento pra nós, tá? Então, assim, Mateuzinho vai começar na escola. O bom é que o Arthur vai estar lá, então ele vai poder ver o irmão e ver alguém conhecido até ele se apegar a alguém lá. E assim, vamos ver. Eu, infelizmente, não vou poder participar da adaptação dele, porque eu vou estar trabalhando. O ano passado, na adaptação do Arthur, o meu marido fez a adaptação, que meu marido estava de férias. Então, ele conseguiu fazer a adaptação do Arthur. Esse ano não vai dar, porque eu vou estar trabalhando, meu marido também vai estar trabalhando, então a gente vai pedir ajuda da vovó, da minha mãe, que ela vai, como ela trabalha de manhã, ela vai dar os pulos dela pra conseguir nessa primeira semana estar com o Matheus, porque eles fazem aquela adaptação de tipo ficar 1 hora, no outro dia ficar 2, ficar 3, ficar 4. Eu não tenho essa possibilidade de ficar com ele e levá-lo pra casa. Então a minha mãe vai fazer essa jogada aí pra mim. Eu vou ficar o máximo de tempo que eu puder ali com ele, aí quando eu tiver que ir trabalhar, eu vou trabalhar e minha mãe assume ali o posto, né? Então, assim, não sei como é que vai ser a adaptação, posso me surpreender, e eu quero me surpreender, e eu também não quero transmitir pra ele essa insegurança, porque isso é péssimo, eles sentem, eles sabem, eles, né, as crianças sabem, então, assim, eu tô procurando me acalmar e, tipo, colocar na minha cabeça que é o melhor pra nós e que ele vai tá bem. Ele tá numa escola que eu confio, ele tá numa escola que eu gosto, e isso que é o importante, né? Você tem que confiar, você tem que gostar, você tem que acreditar. Então, eu tenho que colocar na minha cabeça que tá tudo bem e que vai ser o melhor, né? Então, é isso. Mateuzinho começa agora, daqui 1 semana e meia. E orem por nós, por ele. E eu sei que vai dar tudo certo. E se você tá passando por esse momento, saiba que é assim mesmo. A gente fica angustiada, a gente fica nervosa. Afinal, são os nossos filhos. Mas saibam que tudo dá certo. Eles se adaptam, a gente se adapta. E aí depois a gente vê que foi a melhor escolha que a gente podia ter feito. Tá bom? Gente, então é isso. Espero ter respondido as perguntas. Se ficou mais alguma dúvida, deixem pra mim que eu respondo, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.